Seu pai ficou conhecido na pandemia justamente por negar a pandemia de Covid-19 e também a vacina, né? Exato. E aí, como é que é para você ter essa visão assim dele? Negacionista e do pai? Gabriel, eu nem lembro mais o que eu fui. Eu fui anotando aqui no telefone algumas coisas. Você falou que uma coisa que me puxou muito a atenção é seu pai, ele sempre foi anti-ciência desde criança. Quando você era criança, ele sempre não acreditava na vacina, né? Sim, né? Meu pai não vacinou a gente contra sarampo, né? Eu adquiri sarampo, meus irmãos, eu tive complicação, né? Fiquei com sequela auditiva, sutil, mas fiquei, né? Por conta de complicações do sarampo. 2 irmãos meus quase morreram, foram internados com pneumonia por complicação do sarampo. Foi muito grave a situação deles, né? Foram até desenganados pelos médicos mesmo, mas conseguiram se salvar. Então, assim, o negacionismo do Olavo não é de hoje, né? Não é de hoje. E complicado, né? Porque ele põe a vida de crianças em risco, né? Como ele pôs na pandemia, com todo o discurso negacionista, anti-vacina, anti-máscara, anti-álcool, anti-isolamento, né? Você sempre você me contou que sempre teve uma ligação muito com seu tio e com a sua avó, né? E também com seus filhos, sempre foi diferente a criação que você teve com eles, né? Então, eu só tenho um filho, né? Eu só tenho um filho, o meu filho tem 33 anos, a criação que eu dei foi totalmente diferente, né? Graças a Deus, meu filho puxou a mim, né? Nessa questão ideológica de pautas progressistas, pautas sociais, né? Pautas científicas, né? A gente é muito... E graças a Deus também casou com uma moça igual, né? Então, eu tenho uma nora que, assim, ganhei uma filha e que a gente se dá muito bem nós três, porque tem toda essa pauta identitária entre nós, né? Então, isso é muito bom. Que mais Você que falou para mim que você teve uma infância bem difícil, que me deixou muito perplexo, que você até comeu lixo. Mas isso foi depois de adulta, né? Como assim? Na verdade, a minha vida foi assim: eu morava um tempo com o Lavo, um tempo com a minha mãe, um tempo com a minha tia materna, um tempo com a minha avó paterna, um tempo na casa de uma namorada do Lavo, você entendeu? Eu não tinha aquela vida normal de criança, de ter a sua casa, não, é assim, quer ir, vai, né? Como eu não frequentava escola, não tinha, assim, essa rotina infantil que toda criança tem, né? De passear só nas férias, para mim a vida era um passeio, né? Então, e como eu vivi uma infância muito perto do Lavo, né? Desde pequena ele já me levava para as redações de jornal, né? Então, assim, ele ia viajar para congresso, eu ia junto, né? Ele, na escola de astrologia dele, eu vivia lá, né? O pai não gostava do Brasil, né? Então, o Olavo nunca gostou nem do Brasil, nem de ser brasileiro, nem do povo brasileiro, né? Ele não tinha orgulho. Até depois que ele foi embora para os Estados Unidos, ele tentou, né? A minha bisavó era uruguaia, né? Nascida em Montevidéu, e ele tentou obter a cidadania uruguaia, né? Por conta da avó dele, a minha bisavó. Acho que nem conseguiu, eu não sei nem se tem como isso, porque nós estamos na América Latina e de acordo com o Mercosul, né, assim, assim, que ele não conseguiu essa cidadania, eu sei que ele não conseguiu, porque eu não sei, né? Mas ele nunca gostou do país.
né? Você também me falou, eu perguntei de você naquela hora, sobre as suas posições nas redes sociais, né? Você sempre dava um contraponto do que o seu pai falava, principalmente sobre a pandemia de Covid-19. Então, eu nunca fui, né, que fique claro isso, porque as pessoas acham que eu era, né, fã do meu pai, o Lavete, propagava todo o trabalho dele, e me verei contra, né? Não, eu nunca fui propagadora do trabalho dele, né? Podem visitar minhas redes sociais lá de 2010, 11, 2007, realmente, o pouco de coisa que eu punha, assim, ou era foto dele elogiando ele, né? Um pouco antes de romper com ele, eu coloquei algumas fotos do filme dele para divulgar, mas nada, né, relevante, falando, ai, que magnífico trabalho, nada disso, né? E nunca fui afinada, né, com as pautas dele. E várias vezes, pessoalmente, né, quando eu ia visitá-lo em férias, alguma coisa, às vezes rolava algum assunto e eu e ele saía meio que, né, não dava briga, né? Mas, assim, na verdade, o que ele fazia? Ele virava as costas e me deixava falando sozinha, né? Porque ele não queria me ouvir, né? Aí eu vou fazer só duas perguntas, aí a gente já finaliza. A primeira é, seu pai faleceu mesmo por complicações de Covid-19? Então, Gabriel, eu acredito que sim, né? Porque, assim, os fatos levam a isso, né? Vamos dizer, ele estava em casa, na verdade, falam questão de 8 ou 9 dias, que ele foi diagnosticado dia 15 com Covid. Mas, assim, dia 1º de janeiro, ele já publicou questão de falando de médico americano, o que eu achei o fato estranho, né? Logo dia 1º do ano, você está falando de médico americano à toa, assim? Aí, lá pelo dia 5, ele sumiu já das redes, né? Avisou que não ia dar aula. Então, assim, o que eu acredito? Que ele já estava com Covid, sem teste, sem nada, começou a ter complicações, foi parar no hospital, teve realmente o diagnóstico confirmado, né? E acabou indo parar na UTI por complicações da Covid, né? Pulmão, insuficiência respiratória, falência múltipla de órgãos, pneumonia, né? E não saiu dessa internação. Então, tudo leva a crer, não se vacinou, né? Um aluno dele, que é muito chegado a ele, falou para outro aluno que ele não se vacinou, e eu acredito que ele não se vacinou mesmo. Não fazia isolamento, não usava máscara, as medidas, não, resumindo, não cumpria nenhuma medida sanitária de segurança, né? Realmente um fiel negacionista. E não acreditava, falou que a pandemia não existia, que o vírus não existia e que ninguém morria de Covid, né? Então, claro, né, que os meus parentes e mais os fãs dele, os alunos próximos, vão negar, né? Já apareceu um médico aí, esse médico é médico da família Carvalho desde os anos 80, uma pessoa que eu conheço muito bem, que inclusive tentou um tratamento comigo e só fez eu gastar dinheiro, porque eu fiz o tratamento 3 meses e não vi nenhum resultado, né? E que deu, né, aí uma declaração dizendo que o Olavo não morreu de Covid e citando, né, sobre não é laudo, é sobre os boletins médicos do Hospital Americano. Só que não mostra, né? Ele fala desses boletins, mas se ele teve acesso, Seu pai né, tinha para várias poder, comorbidades, né? Você descreveu naquela hora, agora há pouco, né? né? Se ele teve acesso a esses boletins, por que ele não publica o boletim em inglês, né? Porque assim a pessoa não precisa mentir, mas ela pode omitir informação, né? E como a gente não está lá, não tem como saber, né? Se vai ser caixão lacrado, se não vai ser, o que vai ser, né? Então, realmente, e outra, esse médico estava há pouco tempo dando atestado médico para o pessoal, para a Olavete não usar máscara, você entendeu?
médico particular. Então, assim, que credibilidade, né, a gente vai dar para uma fala dessa? Então, é complicado. Foi, inclusive, o mesmo médico, Gabriel, olha só, pasme, que deu um atestado médico para o Olavo apresentar perante a Polícia Federal para não ir depor pessoalmente. Né? Só que nenhum médico do INCOR deu atestado médico. Foi dar um médico particular. Você entendeu? Um médico particular que é amigo dele, né? Há 40 e tantos anos, né? E eu conheço esse médico desde os anos 80. O cara estava recém-formado, frequentava a seita do guru, os cursos de astrologia, né? Então, realmente eu ponho em dúvida aí o que ele falou, sem apresentar realmente os boletins médicos do Hospital Americano. Para finalizar, seu pai ficou conhecido como guru do presidente Bolsonaro, né? Ele tinha amizade com o presidente, e eu queria também que você fizesse a ressalva das pessoas a tomarem a vacina contra a Covid, beleza? Aí a gente finaliza. Então, a ligação que ele tinha, né, que eu sei, sempre muito próxima, nunca foi realmente com o Bolsonaro, né? O elo de ligação foi o Flávio, né, que acabou indo levar uma comenda para ele lá nos Estados Unidos, e estou falando isso lá de 2012, 13, né, 14. E o Eduardo, né, um fiel escudeiro, um fiel Olavete, né, essas semanas aí o Olavo estava falando mal, atacando o Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro falando bem do Olavo nas redes sociais. Não tem lógica, né? Então, para quem acha que houve esse rompimento do Olavo com a família Bolsonaro, não houve. Tudo isso é estratégia, né? Modus operandi. O Olavo, é evidente que ele usa a tática de morde e assopra, né? E toda vez que ele morde, depois assopra, ele some, né? Então, assim, algo acontece ali, o que eu não sei, né? Mas imagino, óbvio. Então, assim, a ligação é essa, né? Uma coisa que me chocou nessa ligação foi logo depois que nasceu a filhinha do Eduardo Bolsonaro, a Nenê estava com 1 mês e meio, nem 2, acho, em pleno inverno americano, né? O Eduardo Bolsonaro viajou para apresentar a filhinha para ela, para o Olavo e para o Trump, né? E é um absurdo, porque você tirar um bebezinho que nasceu num país tropical, né? Levar para um inverno americano sem uma necessidade urgente, né? A troco de vaidade, é meio absurdo, é meio irracional, é violento. Você se emocionou muito na parte em que falou dos avós, da sua avó, do seu tio, e também de perder um amigo. E muita gente ainda está resistente à vacinação. Queria que você falasse da importância, de quanto é importante, diferente do que seu pai dizia nas redes, contra a vacina, contra a pandemia, não acreditava que havia mortes na pandemia pela Covid. São mais de 620 mil pessoas. Queria que você fizesse uma ressalva para o Brasil tomar a vacina, acreditar na ciência. A minha avó e meu tio não morreram de Covid, né? Minha avó morreu já faz muito tempo e meu tio morreu em 2020 de ataque cardíaco dormindo. Né? Tava bem, mas era cardíaco, diabético, cheio de comorbidade. E perdi uma grande amiga, né, com Covid. Por quê? Porque os patrões não quiseram afastá-la do trabalho, né? Ela teve que pegar condução no auge da pandemia e acabou adquirindo Covid, morreu, já era viúva e deixou 3 crianças com menos de 10 anos órfãs. Então, isso pegou pesado, porque foi justo no dia, ela morreu justo no dia que o Olavo falou que não tinha uma morte por Covid. Né? Aquele dia eu fiquei com muita raiva dele, Gabriel, muita mesmo, sabe?
E eu acho que se eu tivesse perto dele naquele dia, eu tinha pego ele pelo pescoço e dado uns tapas, né? Porque, assim, eu estava perdendo uma grande e querida amiga, ela deixando 3 crianças aí, né? Uma pessoa trabalhadora, uma empregada doméstica, né? Trabalhadora, pobre, e deixando aí as crianças no mundo. Então, eu fiquei muito, muito revoltada mesmo com ele por essa postagem. E várias outras, né? Hospitais São vazios, falando que inúmeras, né? São inúmeras postagens que contra a os pandemia. hospitais estão vazios, que era mentira, que tinha gente morrendo, que não tinha vaga, né? E tudo isso me revoltou muito na pandemia em relação a ele. Eu fiquei realmente com muita raiva dele, em várias postagens. E manifestei, né? E manifestei, eu ia lá, tirava print da postagem e manifestava nas minhas redes sociais essa raiva que eu estava sentindo e desmentindo ele. Bom, meu recado, gente, é assim: vacina, máscara, álcool gel. Quem puder, faça isolamento. Eu estou fazendo até hoje. Sai o mínimo necessário mesmo, né? Sei do risco. E não vou, né, correr risco à toa, né? Não paguem para ver, né? Às vezes, o barato sai caro, né? O pagar para ver pode te levar para a morte. E isso, né, ninguém quer, né? Então, façam isso, sabe? Eu já tomei as 2 doses, estou agora tentando agendar a minha terceira. Meu marido já tomou as 3 doses, né? Também faz isolamento, medida sanitária de segurança. E isso, né? Não ouçam a negação. Olha o que a negação pode te levar, né? Ah, mas Heloísa, se ele tivesse tomado vacina, ele também poderia ter pego Covid e morrido? Sim, não estou falando que não. Mas, de repente, ele poderia ter a chance de ter dado a chance para o corpo dele de pegar de uma forma mais leve, né? Não As ter mais 3 tanta doses. complicação, não ter falecido, né? Só ficado com algumas sequelas, vai saber. Se tem a chance, né? Para que você vai arriscar? Se tem a chance de você se cuidar, para que arriscar? Né? É esse meu recado, gente. Obrigada. Muito obrigado também. Desculpa mais uma vez. Você é uma mulher muito guerreira. Parabéns. Eu acredito que a gente jornalista, eu admiro você, vou lhe seguir no Twitter, viu? Eu acredito que pessoas como você precisam sim ter voz e você tem uma grande influência. Muita gente é admiradora de você por justamente ir contra os discursos do seu pai. E parabéns, de verdade. De verdade. Obrigada mesmo, Gabriel. Obrigada. Você, eu estou Obrigada. emocionado aqui com a sua história porque é exatamente é muito forte, né? Saber que alguém passa por tantas coisas e é um ser humano como qualquer um, Sim, sim. né? E a gente só muda os nomes e a cidade, local, mas todos nós passamos por dificuldades e Sim, grandes problemas. todo mundo tem Muito problemas. obrigado mais uma vez e Obrigado você. precisando a gente está aqui. Se você quiser contribuir com alguma pauta ambiental aí de São Paulo, a gente está aqui em Manaus porque a gente ama falar de Amazônia. Legal, legal. Bom, E muito sinto obrigado. muito aí pela crise que teve, né? Muito triste, eu acompanhei na TV, dava um desespero enorme, porque a gente quer fazer as coisas, mas não tem poder, né? É, Não tem. Eu compartilhei, aí exatamente. tá muito pedido de Várias ajuda. pessoas chegando com doações de todo lugar aqui. Então, graças a Deus, deu. Né? Mas graças a Deus a gente tem muita gente boa ainda nesse país, né? Que ajudou muito, compraram oxigênio, alugaram avião, né? E fizeram uma parte que infelizmente eu não tenho condição de fazer, mas que se eu tivesse, né? Eu tenho uma amiga que fala, Heloísa, você jamais seria rica, porque você daria tudo que você tem para ajudar as pessoas. E realmente eu jamais seria rica.